O Dr. Carlos Petterle, um dos melhores advogados do estado do Paraná, a quem eu agradeço receber aqui no seu escritório, e nós vamos falar sobre o direito sucessório, é isso, doutor? Isso, exatamente. Obrigado por nos receber. Vamos falar sobre testamento, é isso, doutor? Isso, testamento. O testamento é nada mais que um documento do dono, né, da herança em dispor da metade disponível para outras pessoas. Pode ser até para os seus próprios filhos. Quero deixar um filho com um pouquinho a mais do que o outro. Aí ele pode fazer um testamento falando, olha, esse filho aqui eu dou 50% da minha metade disponível, e daí ele vai ganhar aqueles 50% mais a parte dele da metade indisponível. Bom, claro que ele vai preparar esse documento em vida, né? Isso. Vai fazer a divisão, vai escolher como é que ele quer fazer com o patrimônio dele na sua falta. E vai averbar isso aqui no cartório, doutor? O ideal é que seja feito no cartório, tá? Mas o testamento particular, que a gente chama, também é previsto em lei e também é válido. Só que daí você precisa chamar as testemunhas que assinaram em juízo e todas elas confirmarem o teor daquele testamento. Quando que é feita a abertura desse testamento? Logo após o falecimento, durante o processo do inventário. A gente ouve muitas vezes falar, aquele pai lá deserdou o filho. Inclusive tive alguns casos bem interessantes aí, por exemplo, o Cid Moreira. Esses dias saiu uma matéria que o Cid Moreira estava dizendo que ia deserdar um dos seus filhos, né, ou o seu filho, por algumas questões. É possível isso, doutor, ou não? É possível, mas não da forma como o Cid Moreira estava falando. Ele só queria deserdar porque ele queria. Queria porque né? queria. Querer porque querer você não pode. Existe. Não existe. O que você pode é 50% dos seus bens, você pode, em testamento, deixar para outras pessoas. Ok. Mas das 50%, se não for os casos previstos em lei de deserção e exclusão, você não pode. Esse 50% ele vai entrar. Pegando um gancho na sua resposta, quais são esses casos aí que a justiça faculta, né, a pessoa ser deserdada? Olha, um caso bem emblemático é aquele da Richthofen, né? Que ela matou os pais. Na verdade, ela não matou, mas ela participou do conluio para matar os pais. Nesse caso, foi a autora intelectual do homicídio. Exatamente. E não precisava ser um homicídio consumado, tá? Se ela só tivesse tentado, a tentativa também é um dos casos que excluem ela da sucessão. Se os pais alegarem que o filho abandonou, ou que o filho maltrata, ou que o filho judia, bate, é possível ou não? É possível, sim. A ofensa física também é uma outra causa de deserção, mas daí ele precisa provar, não é só alegar. A ofensa física, se você agredir seu pai, se você agredir sua mãe, e você conseguir provar que você vinha sofrendo essas agressões, é possível deserdar. Muito bem. Assim como se você injuriar, uma injúria grave, fazer uma injúria grave contra seus pais, eles também conseguem te deserdar. Existem outros casos também, como você ter uma relação ilícita com a sua madrasta, ou com seu padrasto. Se você é o pai, por exemplo, o autor da herança, não precisa ser o pai no caso, né? Porque às vezes a herança pode ser seu avô, né? Que daí você como neto, seu pai já morreu, a herança passa para você. Se você deixar ele desamparado e ele tiver uma doença mental ou uma doença grave, isso ficar provado, também é possível de deserção. Assim como aqueles que, por violência ou algum meio fraudulento, impeçam o autor da herança de gozar dos bens, de gozar ou de dispor ele da forma que eles quiserem. Depois de aberto esse testamento, se uma das partes queira não se achar contente por ter sido excluído ou não ganhou tanto quanto acha que merecia, ele pode recorrer e dizer, quem escreveu o testamento não gozava das suas faculdades mentais. Ele pode pedir isso? Ele pode tentar a anulação do testamento, sim, mas ele vai ter que provar, né? Ele vai ter que provar, porque o que acontece? Se o testamento é feito em cartório, o cartorário ele tem fé pública, então ele vai atestar que a pessoa está nas suas faculdades mentais. Então ele vai ter que provar que houve um conluio até possivelmente com o cartorário para que fosse feito um testamento mesmo ele não estando nas suas faculdades mentais, né? Existe prazo prescricional? Pode alguém se habilitar nesse testamento ou o testamento é algo fechado e velado?
assim, é que não é o testamento, né? O testamento é algo, é a vontade do autor da herança em deixar seus bens da forma que ele quer, desde que respeite os 50% indisponível. Seria aí, no caso, o inventário. Tá? O testamento, ninguém entra no testamento. O testamento é a vontade do autor. Inclusive, enquanto ele estiver vivo, ninguém pode ter acesso àquele testamento. Eu vou colocar aí algumas peças aí, doutor. A pessoa deixou um testamento, mas excluiu, digamos, que ele tivesse tido filhos fora do casamento. E lá no testamento ele não incluiu esses filhos fora do casamento. Esses podem depois dizer, olha, nós não fomos premiados nesse documento aí, nesse testamento. Nós éramos filhos, está aqui, provado. Como é que o testamento, como ele só vai dispor de 50% disponível, então no testamento eles não podem contestar por causa disso. Talvez no inventário, numa ação no inventário, se eles não forem colocados como partes, como herdeiros necessários, aí numa ação no inventário eles têm até 10 anos para contestar esse inventário, caso eles não tenham participado da ação, né? Porque se eles já tiverem sido colocados como partes numa ação no inventário e lá ficar definido de que eles não eram filhos legítimos e que não existem provas de que eles eram realmente filhos daquele de cujos, aí ele pode fazer uma apelação, pode fazer um recurso para o STJ, mas aí você vai estar discutindo provas sobre se eles eram ou não herdeiros daquela herança. Quando que acontece o inventário aqui, doutor Carlos? Logo após a morte do de cujos, né? Após o falecimento, o ideal é que seja aberto em até 60 dias. Isso é obrigatório? Vamos dizer que é obrigatório sim, até porque alguns estados, a maioria dos estados no Brasil, eles cobram multa em torno de 20% do valor dos impostos a serem recolhidos, que é o ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doação, se você passar desses 60 dias. O Paraná ainda não cobra. Tá? Então, se você passar dos 60 dias, que a gente chama de abrir o inventário tardiamente... O inventário é um levantamento dos bens da pessoa que faleceu, é isso? Exatamente, mas não seria só o levantamento, né? Lá é discutido a divisão desses bens, o que caberá a cada um dos herdeiros. Já se discute nesse inventário. No inventário, exatamente. Inclusive, durante o processo de inventário, que ele pode ser judicial ou extrajudicial, durante esse processo tem que ser realizado o pagamento do ITCMD. E se houverem dívidas com credores aí, desse inventariante aí? Se houverem dívidas, se todos os bens ou valores deixados em contas pelo de cujos suprirem as dívidas, pagam-se as dívidas e ninguém recebe nada, nenhum herdeiro recebe nada. Porém, se os bens forem maior do que as dívidas, paga-se as dívidas e é dividido entre os herdeiros o que se sobrou. Agora, se é importante falar sobre isso, se o de cujos não deixou bem, mas deixou 1 milhão de dívidas, ninguém paga. Ninguém paga. Voltando um pouquinho aí na questão do testamento, essa peça não existe como é que eu posso dizer assim? Ela é obrigada, mesmo havendo o testamento, que ocorra o inventário. Sim, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. É isso? Isso, exatamente. O inventário vai ser levantado os bens e feito a partilha. Se tiver o testamento, vai ser feito a partilha 50% dos bens indisponíveis de acordo com o Código Civil, que vão entrar os ascendentes, os descendentes. Os ascendentes só entrariam no caso de não haver descendentes, e a cônjuge ou companheira do de cujos. E daí, no testamento, ele pode dispor da 50% disponível dele, e daí ali sim, no inventário, será feita a vontade dele. Tá, mas o testamento é uma peça que vai ser feita junto com o inventário? Com a partilha de bens ou não? Não, o testamento é feito a qualquer momento. Qualquer momento que você estiver vivo, você pode... Eu digo assim, aberto. Esse inventário vai ser aberto junto. Ele pode ser aberto antes. Ele pode ser feita a abertura do testamento antes, e até para você saber quem será parte no inventário, né?
Antes mesmo de abrir o inventário, já pode abrir esse pode testamento. fazer a abertura do testamento para que se saiba quem serão as partes no inventário, porque se lá tiverem pessoas que não são herdeiros necessários, elas precisam figurar no inventário. Bom, esse assunto de família é um leque, né, de informações que, Bastante. que ele pode ser visto de acordo com os olhos de um magistrado e outro vê de uma forma diferente, doutor Carlos, ou não? Olha, poder pode, porque a gente nunca sabe a cabeça dos magistrados, né? Tem uns aí indo contra os códigos de processo civil e penal, inclusive. Mas, em suma, ele tem que ser feito conforme a lei, né? Por isso que a gente, se ocorrer uma arbitrariedade dessa, a gente tem as instâncias superiores, né? O Tribunal de Justiça, o STJ, o STF, para poder estar recorrendo de uma decisão dessa. Bom, o ideal, evidentemente, é você consultar antes um advogado, né, gente? Para que o acordo seja bem feito, né? Sim. E lá na frente não dê mais dor de cabeça, porque vira um imbróglio, né? Vira uma briga de família. E como dá briga isso, né, doutor Carlos? Dá tanta briga que tem a ação que mais demorou para ser julgada nesse país, foi uma ação de inventário. Foi mais de 60 anos. Mais de 60 Mais de 60 anos. Ou seja, todos os herdeiros já foram passando de geração em geração. Nem o advogado recebeu a parte dele, né? Que é o pior. Nem o profissional que trabalhou conseguiu receber. Que coisa. Bom, gente, brincadeira à parte, caso você queira um pouco mais sobre informações dos seus direitos, tem aqui o site, né, aqui do consultório da advocacia, peterleadvogados.com.br.